Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre compliance. Aliás, eu vou puxar para o meu lado e a gente vai falar mais especificamente sobre compliance trabalhista. O termo compliance está ganhando força nas doutrinas, nas palestras e dentro das empresas nacionais. Um termo que até pouco tempo atrás não era muito usado, hoje parece que é marca registrada, pelo menos das grandes empresas ou das empresas que pretendem ter algum destaque na sua área de atuação. E aí a gente fica pensando o que será então que é compliance? O que significa o termo compliance? Bom, a gente, pelo significado da palavra, percebe que algumas empresas há muito tempo já faziam isso, só que não usavam esse nome. Compliance significa obedecer às regras, estar em conformidade, atender às determinações. Quando uma empresa institui um programa de compliance, cria um programa de compliance dentro dela, na verdade, o que essa empresa está fazendo é criar um arcabouço, é criar mecanismos para que todos dentro dessa empresa respeitem as regras. Sejam elas as regras, os valores e princípios da própria corporação, da própria empresa, sejam regras legais, sejam regras internacionais, inclusive regras de costume, regras sociais. Quando uma empresa entende a importância de ser e parecer correta, quando uma empresa entende a importância de estar em conformidade com as regras e de se mostrar conforme as regras, a empresa tem que criar um método para que isso funcione. Porque se a gente imaginar uma empresa de médio ou grande porte, que tem uma estrutura muito grande, que tem uma variação hierárquica grande entre os cargos. Você tem gente em patamar muito baixo, que fica muito distante do comando, e gente num patamar muito alto, que fica muito próximo do comando da empresa. Imagina dizer para essas pessoas, olha, vocês têm que ser legais uns com os outros. Alguns vão ser, outros não vão ser. Imagina se eu dissesse, ó, aqui a gente não tolera condutas preconceituosas, racistas. Alguns vão atender essa determinação, mas se outros descumprirem e não houver mecanismo capaz de frear essa postura, nada acontece. O programa de compliance, então, ele parte do pressuposto de que a empresa entende que precisa atender às normas, porque com isso ela diminui o custo dela, porque ela consegue certificados, porque ela aumenta a produtividade, porque ela aumenta a competitividade. Então ela entende que precisa se adequar e cria um mecanismo que vai, pelo menos na maior parte das vezes, fazer com que essa ideia de que todos ajam corretamente se efetive dentro da empresa. Compliance trabalhista, se a gente diminuir um pouquinho o espectro dessa nossa análise, nada mais é do que criar um programa dentro da empresa que estimule e determine que todos dentro da empresa vão atender às normas de caráter trabalhista. Se uma empresa quer um certificado internacional, ela pode fazer, por exemplo, um compliance ambiental. Se a empresa quer evitar escândalos de corrupção, ela faz um programa de compliance voltado para isso. Enfim, a cor do compliance, o viés do compliance pode variar de acordo com aquilo que se busca na empresa. Na questão do compliance trabalhista, no que diz respeito ao compliance trabalhista, então, eu estou falando de uma estrutura
que faz com que as pessoas dentro da empresa respeitem o ambiente de trabalho, respeitem uns aos outros e respeitem as normas trabalhistas. Para que isso aconteça, aliás, para que um bom programa de compliance aconteça, eu preciso observar alguns aspectos. A primeira coisa que eu preciso ter muito claro para todo mundo dentro da empresa é que existe uma regularidade na conduta. É como se a gente fizesse um combinado e tivesse a oportunidade de dizer nesse combinado que o exemplo vem de cima. Manja? Eu só consigo ter um programa de compliance eficaz quando eu mando o nível mais baixo da empresa fazer determinada coisa e obedecer determinada regra, mas quem está em cima, no topo da hierarquia da empresa, também faz, também obedece. Essa regularidade da conduta, essa percepção de todo mundo que está dentro da empresa, de que a coisa certa deve ser feita, independente de quem é o autor disso, independente de quem é a pessoa, faz com que o programa de compliance ganhe força, porque gera estímulo. Eu, quando vejo que o meu diretor está fazendo algo, ou está deixando de fazer algo que não pode, ou fazendo algo correto, pelo menos em tese, tendo a fazer a mesma coisa, a agir com o mesmo rigor, com o mesmo nível ético, com o mesmo cuidado e cautela. Mas não adianta só que as pessoas se preocupem em dar o exemplo. É muito importante que a gente verifique uma efetiva melhora na condição do ambiente de trabalho, uma melhora no ambiente empresarial, na convivência entre os empregados, e isso faz parte e passa em grande parte pela mão dos gestores. As pessoas que têm cargo de gerência, de controle, de fiscalização, podem auxiliar a diminuir conflitos. Percebe que duas pessoas juntas não está dando certo, antes que aquilo aumente, tome grandes proporções, separa. Percebe que alguém está fazendo alguma coisa errada, denuncia. Percebe que o ambiente inteiro está seguindo um caminho que não é o caminho que a empresa determinou, denuncia. Enfim, é preciso que a gente tenha a percepção de que todos dentro da organização empresarial respeitam as normas, e também é preciso que a empresa promova o bem-estar dentro dela, um ambiente de trabalho saudável, tranquilo e seguro. Mas quando isso não funciona, se o exemplo foi dado, mas a pessoa continuou com o impulso de agir errado, se não houve alternativa para a gestão dessa pessoa, para o gerente dessa pessoa que pudesse saber de uma atitude errada ou que pudesse evitar uma atitude errada. É muito importante que a gente tenha canais de comunicação. As pesquisas dentro da empresa, o conhecimento dessas questões dentro da empresa, o levantamento de dados dentro da empresa tem que ser feito de forma frequente para que a gente verdadeiramente perceba se essa situação de irregularidade está tomando vulto, se isso está tomando conta da empresa, se está indo tudo bem ou se não está adiantando. Quer ver um exemplo? Uma dos inúmeros benefícios que um compliance trabalhista pode trazer para uma empresa é a questão de melhorar a segurança no ambiente de trabalho. E aumentando a segurança, evitar com isso acidente de trabalho, por exemplo. É muito importante que dentro da empresa se tenha conhecimento da ocorrência dos acidentes, que esses dados sejam relacionados periodicamente e que isso faça parte de um estudo e de um comparativo,
Para que a empresa consiga perceber, a gestão da empresa, a diretoria da empresa consiga perceber em que medida as suas atitudes estão ou não surtindo efeito lá dentro. Bom, além dessas três questões, aliás, a melhora no ambiente de trabalho, a questão que passa pela mão dos gestores, né, dos líderes, a questão do exemplo que vem de cima, da regularidade da conduta e também da existência de um canal que seja aberto para denúncias, comunicação e que seja eficaz. Se denunciaram que o gerente que está lá em cima na distribuição, na organização da empresa, se denunciarem que ele é um corrupto, por exemplo, vai haver uma investigação e as medidas vão ser tomadas. Se denunciarem que o diretor da empresa assedia todas as empregadas, tem que ter, nessa denúncia tem que ter futuro, tem que andar. Então não adianta ter um canal para as pessoas falarem, não adianta ter pesquisa se isso não tiver, se os participantes, os terceirizados, os empregados, os fornecedores não perceberem que de fato aquelas denúncias, se for o caso, tomam frente aí, que elas continuam. Além disso, é preciso e super importante que essas regras sejam do conhecimento de todos. Então, a informação maciça e a informação clara do que pode ou não ser feito, do que deve ser feito, faz parte também da estrutura de um programa de compliance. Quando a gente fala disso dentro da empresa, num programa de compliance, na prática, as empresas dão esse primeiro passo criando dois instrumentos. O primeiro deles é um regulamento. O regulamento da empresa, ele costuma tratar mais de questões técnicas. Como é que cada empregado vai fazer aquilo que tem que fazer, questões relacionadas ao trabalho em si, a produção e a organização da empresa. E também tem um outro instrumento, que é o código de conduta ou código de ética da empresa. Esse tem menos relação com questões técnicas e se aproxima um pouco mais dos valores, dos princípios e da moral que a empresa pretende instituir dentro dela. Essas questões éticas e de compromisso das pessoas com a empresa e de uma atitude considerada correta dentro da empresa, geralmente ficam separadas das questões técnicas. Quando eu falo que não vão ser toleradas, por exemplo, posturas preconceituosas, eu falo isso num livro, numa lei dentro da empresa, num instrumento dentro da empresa, separado daquele em que eu falo da condição do uniforme, por exemplo, tá? Então, a empresa, geralmente, para criar essa estrutura, ouvidoria, as regras que todo mundo segue, como as informações vão ser dadas, como elas vão ser seguidas, ela cria esses dois instrumentos. Via de regra, cria dois instrumentos. Esses instrumentos e esse trabalho todo tem que dar para a empresa alguma coisa em troca. Porque a empresa não vai ser boazinha só porque ela quer ser legal. A empresa é boazinha, a empresa melhora, a empresa investe nos seus empregados, nos seus diretores, nos seus gerentes, nos seus fornecedores, para que ela também tenha uma visibilidade maior na sociedade, para que ela aumente a sua competitividade, para que ela tenha uma produção melhor. Então, ela precisa ter para se motivar a fazer todo esse programa, que é trabalhoso e custoso, a empresa precisa ter um retorno também. E os benefícios de um programa de compliance são enormes. Bom, eu posso citar alguns aqui. Primeiro, você diminui, falando especialmente do compliance trabalhista, você diminui o passivo trabalhista. Se eu tenho uma empresa que faz tudo muito certinho, que respeita as férias dos empregados, que respeita o horário de descanso deles, que paga as horas extras, que faz tudo como combinado e conforme a lei manda, eu vou ter provavelmente um número muito pequeno de processo trabalhista. Ou então, os processos trabalhistas não vão dar em nada ou vão resultar em condenações pequenas, que não vão impactar
o financeiro da empresa. Outro benefício e outra vantagem é que, na medida em que eu vou criando uma empresa com essa conduta consolidada, eu vou estimulando as pessoas a fazerem o mesmo. E na medida em que aqueles empregados que saem da empresa e processam a empresa, o que gera custo para a empresa, percebem que aqueles que foram antes não ganharam nada ou não tinham direito, que eles recebem tudo certinho, isso vai desestimulando essa corrente, essa onda de acúmulo de processos trabalhistas, de pedidos judiciais que geram um custo grande para a empresa. Além disso, eu diminuo o absenteísmo, ou seja, eu diminuo a quantidade de empregados que acaba ficando doente, que se acidenta, que falta no trabalho. Cada 5 peças que eu tiro de dentro da minha empresa, de 2 uma, ou eu vou ter que pagar para outras 5 assumirem, ou então a minha produção vai ficar mais truncada, mais difícil, mais demorada. Não bastasse isso, a gente também diminui o que a gente chama de presenteísmo. Esse vocês devem manjar. Sabe quando a gente está vendo uma coisa, trabalhando num lugar, estudando alguma coisa, ou assistindo uma palestra, o que quer que seja, que você não tem a menor vontade de estar lá, tá super desmotivado, tá achando tudo errado, tá achando tudo chato, tá achando tudo ruim, a cadeira tá te incomodando, e aí você fica só parado, olhando para aquilo tudo acontecer, aquela vida acontecendo na sua frente, e você não está ali. Você fala assim, eu tô aqui de corpo, mas de alma não tô. O nome disso é presenteísmo. Você tem um empregado que está presente na sua empresa, mas que não está produzindo, ou pelo menos não está produzindo tanto quanto deveria. Fora a melhoria do ambiente de trabalho como um todo. Você melhorando o ambiente de trabalho e estimulando os seus empregados a uma boa condição, certamente vai ter como resultado uma empresa com uma produtividade muito maior e de qualidade muito superior. Bom, agora que eu já falei esses benefícios todos, eu acho que dá para perceber como a questão do compliance passa e costura as áreas de direito com as áreas de administração. É por isso que essa é uma matéria que vira e mexe está conectada e presente e discutida nos 2 cursos, nos 2 tipos de doutrina. E é muito importante que, seja como estudante de direito, ou seja como estudante de administração, como gestores, ou como alguém que trabalha com a organização empresarial em algum nível, é muito importante que a gente consiga perceber o que é o programa de compliance e principalmente onde ele quer nos levar. Não existe, em compliance trabalhista especialmente, uma lei que fale dele. Nem existe um modelo pronto. É cada empresa que, sabendo da sua missão, sabendo dos seus valores, sabendo dos seus princípios, vai estabelecer o que para ela é importante, sabendo do seu potencial e também conhecedora das suas fragilidades, é que vai sentar, organizar isso tudo e criar um caminho para que ela possa organizar a sua vida, regularizar a sua conduta e imbuir nos seus empregados, fornecedores, diretores, essa ideia boa, grandiosa, de que se tudo for feito corretamente, a empresa vai ser melhor para os empregados, para os fornecedores, para os diretores e para a própria empresa. Além disso, a sociedade agradece. Eu prefiro comprar numa empresa que eu sei que tem uma postura adequada com seus empregados, que eu sei que trata os seus empregados bem, que paga regularmente, que contrata fornecedores bons, locais, do que comprar numa empresa que eu sei que é corrupta, que usa mão de obra escrava, entre outras coisas.
Então, esse impacto na sociedade também muda a questão do consumo e faz com que a imagem da empresa melhore e também, consequentemente, a sua posição no mercado também melhore. Bom, eu acho que eu já falei demais sobre compliance, mas acho também que foi proveitoso. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse tema, é só me mandar uma mensagem. Conta para mim que se eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer em te responder. Te vejo no próximo. Um beijo e tchau!